E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Caixa de Valor. O objetivo do canal é ensinar os métodos e princípios utilizados pelos melhores investidores do mundo, de uma forma bem simplificada. Se essa for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e se você gostar do conteúdo, clique no like e considere se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um dos relatórios mais importantes de uma empresa é o que a gente chama de balanço patrimonial. Nele podemos encontrar o que a empresa possui de bens, o que ela deve para os outros e também quanto capital próprio os sócios possuem no negócio. Esse relatório também nos ajuda a entender a quantidade de risco envolvida em um investimento. Nesse vídeo, vou falar sobre o relatório da empresa conhecido como balanço patrimonial e também a sua importância. Os tópicos que eu vou falar são: o que é um balanço patrimonial, como encontrar o patrimônio líquido de uma empresa e a margem de segurança de Benjamin Graham. Bom, sem mais ressalvas, vamos ao vídeo. Como vimos no exemplo anterior, Bill possui uma fazenda que gera 100 mil por ano de receita e 20 mil por ano de lucro. Agora vamos supor que Bill esteja interessado em vender esse negócio por, vamos supor, 200 mil. Ou seja, o comprador vai receber 10% ao ano sobre o capital investido. A questão é, quanto realmente vale esse negócio e quão seguro é esse investimento? Lembre-se que como investidor você vai precisar estar ciente tanto do valor real desse bem, também como os riscos envolvidos no negócio. Segundo o professor de Buffett, Benjamin Graham, as respostas podem ser todas encontradas no balanço patrimonial. Nesse relatório, vamos encontrar os ativos da empresa, que são os bens e direitos dela, ou seja, o dinheiro, as máquinas, os imóveis e tudo que as outras pessoas devem para ela. Os passivos da empresa, que são suas obrigações, ou seja, é todo o dinheiro que a empresa deve para outras pessoas. E o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, o dinheiro total que os donos da empresa colocaram nela quando eles iniciaram ela. A melhor forma de entender o balanço patrimonial é você se questionar o que aconteceria com esse negócio se ele fosse liquidado agora. Liquidar significa transformar o negócio em dinheiro, ou seja, você quer fechar o negócio e deseja saber quanto vai sobrar dele. Se a fazenda de Bill fosse liquidada hoje, quanto iria receber por ela? O valor é a diferença entre o total de ativos que a empresa tem, que são os bens e direitos, menos o total de passivo dela, que é o que ela deve para os outros. Ou seja, é o que a gente chama de patrimônio líquido. Eu vou mostrar um exemplo simples do balanço patrimonial da fazenda de Bill. Vamos começar pelos ativos totais, que geralmente é a parte esquerda do relatório. Dinheiro em caixa. Quando o Bill iniciou um negócio, ele precisa ter uma conta em um banco, que seja separado da sua conta particular. Nessa conta ele vai guardar o saldo de dinheiro líquido da empresa, que nesse caso são 5 mil reais. Plantação. Vamos assumir que a plantação total de milho que ele comprou vale 30 mil reais. O maquinário, os tratores e por aí vai. Vamos assumir que esses maquinários juntos valem mais ou menos 20 mil reais. Matéria-prima são as sementes ou mudas que Bill mantém em estoque para futuramente plantar. Vamos assumir que esse valor sejam 5 mil reais. Quando somamos tudo, o valor total fica em 60 mil. Isso significa que os bens e direitos totais da empresa, somados, totalizam mais ou menos 60 mil reais. Agora vamos olhar para o lado direito do relatório, onde ficam os passivos e o patrimônio líquido. Vamos falar dos passivos inicialmente, que são os valores que a empresa deve para alguém. O salário devido. Lembra que eu disse que Bill iria contratar as pessoas para trabalhar para ele, ele não ia trabalhar no negócio. O salário devido é exatamente o valor que Bill deve para o funcionário. O salário ainda não foi pago, porém ele tem que ser computado, pois eventualmente vai ser pago. Nesse caso vamos assumir 5 mil reais. Plantação, eu coloquei 10 mil. Como vocês podem ter visto, eu já tinha citado a plantação em ativos, no caso 30 mil, e agora eu citei de novo com 10 mil. Por que isso acontece? A questão é que Bill não tinha dinheiro suficiente para pagar os 30 mil à vista. Então o que ele fez? Ele pegou 20 mil da conta dele e pagou, e os outros 10 mil ele financiou. Por isso que vocês podem ver que tem 10 mil nos passivos. Mas a questão é, por que eu reportei os 30 mil em ativos? É bem simples, porque 30 mil é o que vale a plantação. Foi o que ele pagou pela plantação. A única coisa que eu estou reportando à parte nos passivos é o que ele ainda deve. Maquinários. Se nós olharmos, acontece a mesma coisa nos maquinários. A máquina possui um valor total de 20 mil nos ativos, porém os 20 mil também aparecem no passivo.
O que isso significa? Significa que ele financiou 100% da máquina por R$ 20.000. A máquina está com ele, porém ele deve todo o valor dela para algum banco. Ele reporta nos passivos, pois eventualmente ele vai ter que pagar ela. Quando somamos o valor total dos passivos, você pode ver que isso dá R$ 35.000. Se pegarmos os ativos e subtrairmos o passivo, ou seja, pegarmos os bens e direitos da empresa e retirarmos o que ela deve, ficamos com 25.000. Essa diferença chama-se o patrimônio líquido. Esse é o dinheiro que os donos da empresa possuem. Se olharmos como um todo, a fazenda de Bill pode lucrar 20.000. Porém, o que ela realmente vale no balanço patrimonial são 25.000. Agora vamos falar sobre a margem de segurança de Benjamin Graham. Se Bill realmente quiser vender sua fazenda por 200.000, porém ele não encontrar nenhum comprador, quanto ele poderá receber por ela caso ele decida liquidá-la? A resposta pode ser encontrada no patrimônio líquido. Se ele vender todos os bens, pagar todas as dívidas, o dinheiro que vai sobrar na empresa são 25.000. É muito importante o investidor ter ciência disso, pois se por algum motivo essa empresa tiver que ser fechada, é o valor do patrimônio líquido que os acionistas vão receber de volta, não o valor que eles pagaram por ela. Essa diferença entre o preço solicitado pelo negócio e o valor que consta nos balanços dele, segundo Benjamin Graham, é o risco envolvido em um investimento. Desse risco vem o conceito de margem de segurança. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo explicando melhor como a margem de segurança funciona e como aplicar ela. Se você tiver interesse em aprender, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Mas voltando ao assunto. Margem de segurança, de uma forma resumida, é a diferença entre o valor real de um bem e o preço que ele está sendo vendido. De acordo com Graham, quanto mais próximo do valor real desse negócio você pagar, mais seguro será o investimento. E se você pagar menos do que esse valor, melhor ainda, pois terá uma margem de segurança ainda maior. Vamos voltar ao exemplo da fazenda de Bill. Se pegarmos os 25.000 de patrimônio líquido e dividirmos pelos 200.000, que é o preço que ele quer vender, temos 12,5%, ou seja, o patrimônio líquido da empresa representa somente 12,5% de seu preço de mercado. De acordo com Graham, isso significa que existe um alto risco envolvido no investimento. Se por algum motivo você tiver que fechar a empresa, você vai receber somente 12,5% do valor total que você pagou por ela. No período que Benjamin Graham foi professor de Warren Buffett, ele ensinou Buffett a comprar empresas por menos do que o seu patrimônio líquido, esperar que elas subissem ao valor real e depois vendesse elas. Esse é um exemplo bem simples de como a margem de segurança funcionava na época de Benjamin Graham, mas é um pouco desatualizada para os padrões atuais. Na época que ele investia, que era por volta da década de 30 ou 50, a maior parte das empresas eram industriais, e isso fazia com que elas necessitassem de muito capital e máquinas para funcionar. Hoje em dia as coisas funcionam de uma forma diferente. Atualmente as empresas que dominam o mercado são as empresas de tecnologia, e elas precisam de bem pouco capital e máquinas para funcionarem. O que vai acontecer é que vocês vão ver que elas geralmente são negociadas de 5 a 10 vezes o seu patrimônio líquido e muitas vezes vale a pena investir nelas. Esse exemplo é só para vocês entenderem o conceito da margem de segurança, que nada mais é do que a diferença entre o valor real de um bem e quanto ele está sendo vendido nesse exato momento. Até o final de nossas aulas, eu vou ensinar como calcular o valor real de uma empresa nos padrões atuais e calcular a margem de segurança envolvida no investimento. Bom, por hoje era isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal, assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Até a próxima aula!